Olá, muito bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã e nós estamos agora com a série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo dando sequência. O livro ele é dividido em tópicos por números, né? Então hoje nós estamos na parte do número 2, que tem como o título, né? Os temas que ele vai abordar dentro desse tópico. Surgem as mesas falantes nos Estados Unidos, conversão dos homens célebres, grande repercussão, o primeiro periódico espírita do mundo, a imprensa francesa, desvirtuamento do sentido das mensagens, objetivo das manifestações espíritas, converse o famoso professor da Universidade de Missouri. Bom, falando aqui, né, começando então esse tópico, né, primeiro ele fala que a ação dos espíritos, né, a comunicação deles na nação América do Norte era feita da forma convencional das mesas girantes, das populares mesas girantes. E em 1850, os próprios espíritos intuíram aos médiuns a mudarem o modo de se comunicar. Então eles só colocavam as suas mãos sobre a mesa e a mesa girava e erguia um pé. E através como era pronunciada as letras do alfabeto, os espíritos iam dando pancadas na mesa. Então, por exemplo, ia pronunciando A, B, C, então era C. Então batia, tinha uma batida, começava de novo e assim ia formando então a frase. Porque o primeiro método era mais lento ainda, mais dificultoso. Então depois eles começaram a se comunicar assim. E aí, então isso gerou uma repercussão muito grande, porque como que uma mesa era girante, agora era falante também. Então, né, gerou tanto os curiosos no sentido de explorar, de interesse mesmo em melhorar, e quanto aqueles críticos, que a gente sabe que até hoje nós temos, mas que naquela época era muito maior, né? Então ele vem citar que os Estados Unidos, como tinha vizinhos ali, né, o México, então eles foram um dos primeiros a estar, e o Canadá a estar tendo, né, essa influência do espiritismo. E nisso que gerou essas mesas falantes, vieram, né, ele cita aqui vários nomes, e por isso eu convido a vocês que tiverem interesse em saber o nome de cada um, né, das pessoas que eram estudiosos, que eram críticos, que queriam saber, que queriam estudar mais o espiritismo, está citado todos nesse livro. Eu não vou citar eles aqui para não ficar delongando muito o nosso vídeo, e também porque tem alguns nomes um pouquinho difíceis. Então, se você tiver interesse, eu convido você a estudar junto com a gente esse livro, né? Então, aí ele vem mostrar que aí eles tentaram, né, como sempre, ali combater, ver, tipo assim, mostrar, tipo, que era falso, né? Toda essa ação, e aí, por fim, não conseguiram, é claro. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que começou muitas pessoas renomadas, juízes, professores, doutores, a ir atrás, né, a investigar. E aí, uma juiz foi investigar, ele era muito renomado, as investigações dele, o que aconteceu, foram contrárias do que ele aprovou. Então, ele viu toda essa comunicação, né, nessa parte do livro, ele cita, né, as irmãs Fox, que são muito conhecidas na história da doutrina espírita, né, que iniciaram ali as suas comunicações nos Estados Unidos. Então, iam até elas, verem as comunicações dela, e aí via que não existia nada de errado. E aí, o que acontecia com essas pessoas? Eles acabavam indo e se tornando adeptos, né? Então, e isso para aqueles ainda, né, para o clero, para aqueles que eram contrários, acabava gerando mais ainda o desconforto e mais ainda interesse em tentar combater. E até surgiu-se publicações naquela época falando no jornal, né, ele cita que teve a primeira publicação, né, que foi citada em Nova York, foi em 8 de maio, foi o primeiro periódico, 8 de maio de 1852, foi o primeiro periódico espírita. E aí, vamos dizer assim,
a população, né, dos Estados Unidos, né, as pessoas eram a favor, né, assim, muitos, né, começaram a estudar, começaram a ver, pesquisar. Só que aí na Europa tinham muitos contra, né, a essa nova revolução. Então eles falavam que, tipo, né, os americanos queriam o quê? Revolucionar, queriam prejudicar, estavam possuídos pelo demônio, né? Então, quando surgiu o primeiro periódico espírita, eles fizeram então a tradução para o francês, né? E aí na Europa eles só que traduziram do quê? Daquela só a parte que tem interesse, sabe? Igual às vezes a gente vê assim distorção da conversa, foi isso que aconteceu. Então eles citavam que era coisa do demônio, que não era uma coisa boa, que isso daí estava querendo destruir a religião, né? E as coisas que a gente já viu, né? E aí eles começaram a citar, só que isso não adiantou, né? A gente vê, né, que depois, com o tempo, foi então tendo, né, as manifestações, e isso só fortaleceu o espiritismo, para que ele ganhasse mais adeptos, né? E cada vez que eles tentavam ir contra, ia tendo mais e mais adeptos, né? Chegou-se às sessões mediúnicas que padres foram até as sessões para que exorcizasse a mesa, para que pudesse exorcizar, e as mesas respondiam dizendo amém, né? Então eles não conseguiram fazer nada disso, nem acabar com o espiritismo, nem com as mesas. E cada vez mais foram tendo adeptos de pessoas que eram importantes para a sociedade, né? E com isso, os médiuns conseguiram ir desenvolvendo cada vez mais. Por isso que sempre Kardec fala, né? Deixa um legado para que a gente sempre estude. Porque a gente precisa estudar para que a gente possa desenvolver. E o médium é a mesma coisa. Quanto mais ele pratica, mais ele vai desenvolver nas suas faculdades. E o que aconteceu? Os médiuns que começaram a se manifestar por todo o mundo, né? Não só Estados Unidos, México, Canadá, foi então indo para a Europa, e as comunicações que eram das mesas girantes, que depois foram das mesas falantes, fizeram o quê? Se tornaram então as psicografias, as psicofonias, e isso foi fazendo então que ficasse mais fácil a comunicação, né? E ainda ele cita, né, que ainda teve uma comunicação que as irmãs foram, né, as irmãs Fox foram numa faculdade de medicina, e eles que eram renomados, médicos, né, então foram tentar pesquisar isso para ver, e tinha em torno de 500 a 600 pessoas, e provou que nada havia de errado, que existia uma força inteligente para aquela comunicação, que não existia nada demais. E ele cita que mesmo com a psicografia, mesmo com a psicofonia, as mesas girantes diminuíram suas comunicações, mas a mesa girante era uma maneira de mostrar, as mesas girantes e falantes, que o espírito se comunicava de qualquer maneira, porque começaram, né, a falar, porque fala, porque escreve, então, tipo, a pessoa, né, o médium, ele vai escrever o que ele quer. Não, através das mesas girantes e falantes, mostrava que não era verdade isso, que existe uma força sobrenatural. Então isso foi mostrando, né, e foi trazendo mais e mais adeptos aí para o mundo espírita. É muito interessante, né, esse capítulo, ele cita alguns trechos, né, dessa energia, desses juízes, desses médicos, né, de investigadores que foram atrás e mostram, né, que até teve uma comunicação. Eles citam, né, que teve uma comunicação que eles foram numa reunião mediúnica, um deles, e aí um amigo que tinha sido desencarnado respondeu essa comunicação, que era para entender e aproximar aquelas pessoas que eram céticos, né, descrentes do mundo espiritual, da vida após a morte, a entenderem que sim, existe a vida após a morte. Então, trouxe mais ainda à tona, né, porque como aquele amigo que tinha desencarnado veio da comunicação e reforçar aquilo que o Espiritismo já vinha trazendo, né? Que existe vida após a morte, né? Que existe um mundo espiritual. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. Nós vamos continuar esse livro, que é muito interessante. E hoje, né, nós estamos aí na nossa véspera de Natal, onde a gente se reúne com nossas famílias e amigos, né? Nós celebramos o nascimento do menino Jesus,
Tem aquela troca, né, carinhosa de presente, de carinho, mas a gente tem que lembrar sempre o verdadeiro significado, né, que é o nascimento dele, e que com isso também a gente tem que estar recebendo em 2024 um ano inteirinho, uma página toda em branco para que a gente possa escrever. E aí, coloque lá seus objetivos, suas metas, e que sua meta seja melhorar constantemente, independente de todo o resto, né? Que seja a evolução, né? E que nós possamos todos evoluir com esses ensinamentos que Kardec nos deixou e que nós possamos então celebrar mais uma vez e que todas as vibrações positivas de amor, de paz, de luz, encha o seu lar, encha onde você estiver e que essa energia maravilhosa se espalhe por todo mundo, porque nós precisamos de energias positivas para vibrar, para melhorar o nosso mundo, né? E vir coisas maravilhosas para a nossa vida. Um ótimo, abençoado domingo a todos, um excelente Natal a todos e mais uma